O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, estamos novamente com você no programa América Latina Viva. O programa América Latina Viva é um programa de entrevistas da Casa Latino-Americana em parceria com a TV da Universidade Federal do Paraná. O nosso tema de hoje abordará a questão da mídia cidadã. Para abordar esta candente questão e fundamental questão para nós brasileiros e latino-americanos, nós temos duas convidadas muito especiais hoje. A primeira convidada a ser apresentada é a professora Cecília Maria Peruzzo, né? A professora Maria Cecília Peruzzo, que é doutora e pós-doutora em comunicação pela Universidade Metodista de São Paulo. Logo depois nós iremos apresentar outros atributos da professora. Mas também temos, né, com muita satisfação, a professora Ariane Carla Pereira, que é da Unicentro, aqui de Guarapuava, né, e que se dedica também a estudos e pesquisas de comunicação, principalmente na perspectiva de uma mídia cidadã. Então, saudando-as, né, uma satisfação recebê-las no nosso estúdio, aqui no nosso programa América Latina Viva. Eu gostaria de iniciar nossa conversa perguntando para vocês da importância dos processos comunicacionais, não apenas para a universidade, mas para a sociedade no seu conjunto, focando essa perspectiva de uma mídia cidadã. Qual seria o significado de uma mídia cidadã? O que chamamos de mídia cidadã pode ter várias interpretações e concepções, tanto envolvendo o papel social dos grandes meios de comunicação de massa e toda a perspectiva necessária da preocupação com conteúdos que se voltem para uma responsabilização do ponto de vista da cidadania, como também, e principalmente no nível da conferência que aqui acontece, a Conferência Brasileira de Mídia Cidadã, também a preocupação com a comunicação realizada pelos grupos sociais, por meio dos seus próprios meios de comunicação, sejam eles livres, alternativos, comunitários, né, populares. Então, quando a população se organiza e, por meio dos seus movimentos próprios, né, de trabalho de educação, de desenvolvimento da cultura, desenvolvimento da educação informal, quando esses grupos, então, vão criando a sua própria comunicação. Então, este é o enfoque principal, né, da Conferência Brasileira de Mídia Cidadã e Conferência Internacional também de Mídia Cidadã. Certo. Já é a 9ª conferência que acontece. A comunicação cidadã, a gente precisa pensar um pouquinho nisso, que ela envolve muitos aspectos, né? Então, a gente pode pensar uma comunicação cidadã dentro das universidades, a partir de pesquisas científicas, e isso está no evento, né? Analisando como é que a grande mídia deixa o cidadão de fora do processo comunicacional, ou também iniciativas da grande mídia, que a gente não pode dizer que só tem coisa ruim, né? Que incluem esse cidadão em algumas maneiras, mas a gente também tem que pensar a comunicação cidadã, como a Cecília disse, a partir de práticas. O pensar filosófico, digamos assim, ele é muito importante. Mas a comunicação cidadã, ela demanda práticas sociais, e entre essas práticas sociais estão as práticas comunicativas. É por isso que no evento de mídia cidadã, que a gente está aqui na Federal participando, a gente valoriza demais as experiências da comunidade, as experiências das organizações não governamentais, de que maneira as pessoas têm tentado fazer comunicação a partir de veículos de comunicação institucionais ou não, veículos de comunicação que cheguem a um grande público ou não, não importa se o nosso público sejam 5 pessoas, né, lá da escola que quiseram participar do processo comunicativo, ou o público de uma
uma TV como a UFPR TV, que é via internet, sobretudo, que pode ser visto de qualquer lugar, ou de uma grande mídia. A gente não pode ter um papel exclusivo também dentro da comunicação cidadã. Se a gente quer criar uma comunicação voltada para os sujeitos, a gente tem que tentar fazer com que essa perspectiva da cidadania seja presente em todos os lugares, né, Cecília? E aqui comporta resultados de pesquisa e resultados também de experiência. Né? Certo. Então, aproveitando então, professora Cecília, você que está aqui como justamente muito bem situado por vocês, a 9ª Conferência Brasileira de Mídia Cidadã, que está ocorrendo aqui pelo DECOM, na UFPR, entre os dias 6 e 8 de agosto, né? Está apresentando esse tema dos marcos regulatórios da comunicação na América Latina como, digamos, o tema central, mas não exclusivo. E eu gostaria que você também, professora Cecília, já que você trabalha com comunicação comunitária, nos apresentasse esses aspectos, digamos assim, de uma comunicação horizontalizada, né, pela sociedade civil, e principalmente porque você está aqui também representando a Cátedra Unesco, né? Que significado simbólico tem essa cátedra voltada aos temas que nós estamos abordando aqui? Tá. A Cátedra Unesco, o MESP, o Unesco Metodista de Comunicação para o Desenvolvimento Regional, é a única cátedra de comunicação existente no Brasil, né? E ela tem várias frentes de trabalho, tem frentes no nível das publicações, no nível da formação, na realização de eventos, e este evento, então, é uma das suas atividades, né? Eu acho que a importância está na capacidade de mobilizar pessoas, na capacidade de aglutinar pessoas, projetos, visando, né, o desenvolvimento da comunicação no contexto regional, no contexto das várias regiões do país. A cátedra, né, está sempre com atividades bem variadas, e também no contexto latino-americano. Ela tem um acervo do pensamento comunicacional latino-americano, em que, durante anos e anos, né, muitas produções latino-americanas que não chegam às universidades por uma série de dificuldades ao longo do tempo. Hoje, em parte, tudo isso é superado pela internet, mas aí, então, ela tem esse acervo impresso e agora está digitalizando, né, todos esses documentos como forma de realmente trazer uma produção latino-americana no campo das teorias da comunicação, no campo dos fazeres das populações latino-americanas, né? Porque a grande preocupação está realmente nesse lado, de que a América Latina é pouco mostrada, né? Toda a ênfase das nossas universidades está pela produção norte-americana e europeia, né? Então, ela traz justamente essa preocupação em arregimentar e disponibilizar essa produção menos visível, né, mas que tem uma importância fundamental, inclusive no desenvolvimento, né, de teorias no campo da comunicação, seja no campo da comunicação popular alternativa, seja no campo da recepção, no estudo das culturas e assim por diante. Certo. Nós estamos diante de fenômenos muito complexos quando falamos em comunicação, que implica a grande mídia, os grandes meios de comunicação, mas que também nos traz desafios, né, para pensar, e não só pensar, mas praticar o ensino e o aprendizado nesse domínio. Eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre as práticas que ocorrem nas agências de conhecimento, principalmente nas universidades, né, a respeito da formação do especialista em comunicação e os desafios e as pontes que vocês lançam em direção à sociedade no seu conjunto. Gostaria que vocês refletissem um pouco sobre a importância disso.
Eu vou falar um pouquinho a partir da minha realidade, Sim. que é da Universidade Estadual do Centro-Oeste, e partindo um pouquinho também da minha realidade enquanto acadêmica, que não é tão distante assim. Eu me formei em 1999 por outra Universidade do Paraná, que é a UEL. Eu me lembro de que nos meus tempos de faculdade eram coisas muito distintas e muito estanques, as disciplinas teóricas e as disciplinas práticas. Então, a gente chegava no curso, era teoria, 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 depois prática, 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 e não havia uma relação entre isso tudo e nenhuma reflexão sobre o fazer teórico, o fazer prático apoiado em teorias, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu saí da faculdade sem nunca ter ouvido falar em iniciação científica. Fiz faculdade de 95 a 99, não é tanto tempo assim, em comunicação. A pesquisa em comunicação, ela não era tão valorizada. A Cecília pode falar um pouco melhor do que eu, mas os programas de pós-graduação em comunicação são muito mais recentes no Brasil, né? Em números, né? Claro que a gente sempre teve alguns. Hoje em dia, a preocupação com o currículo na universidade onde eu trabalho, ela é muito importante. Ela faz parte de discussões entre os professores e também entre os acadêmicos, mas essa reflexão teórica da prática e mesmo de que maneira a teoria está amparada por uma prática, ela é ainda muito utópica. A gente fala disso, mas se a gente for ver, ela não é uma realidade. E os processos comunicacionais também, me parecem que eles acabam sendo minimizados na universidade de uma maneira geral. E eu lembro que eu falo da minha realidade, né? A gente trata da teoria de N teorias, teoria da pirâmide invertida, agenda setting, etc., etc., a própria teoria da comunicação, educomunicação, mas trata da teoria como casos isolados. A gente não traz para a prática, a gente não discute casos em que isso está relacionado. E eu me lembro também de quando eu trabalhava, assim, eu acho que em nenhum momento, enquanto eu era jornalista de televisão, durante 6 anos, não foi pouco tempo, eu parei para pensar se o que eu estava fazendo ali era uma prática cidadã. Não parei para pensar nisso. Eu vejo isso hoje. Então, quando a gente discute aqui as práticas cidadãs durante o evento, na rede brasileira, etc., eu sempre tento refletir a partir disso, né? Será que as nossas práticas hoje em sala de aula elas estão sendo um pouco diferentes? E uma das reflexões do congresso ontem mesmo foi como é que o jornalista percebe ele dentro dos meios de comunicação servindo, entre aspas, a esses meios de comunicação. Eu acho que a gente fica muitas vezes tão envolto nessa prática que a gente acaba não refletindo. Então, essa reflexão ela tem que ser estimulada na universidade para quando chegar no mercado, que é o que a gente forma, a gente faz ciências sociais aplicadas, né? A gente acabe não deixando para trás. Cecília. Professora Cecília, a sua experiência também em relação a práticas de extensão comunitária? Começando do ponto de vista global do ensino de comunicação, a ênfase nas universidades brasileiras é a formação para o mercado. Né? E, infelizmente, muito no formato da reprodução do que já faz. Né? Então, se você liga uma televisão ou outra, é o mesmo tipo de linguagem, o mesmo tipo de tratamento da informação. E, então, isso está sendo um processo muito de reprodução. Né, que precisa ser repensado, a universidade precisa se repensar. E neste evento, como a colega colocou, tivemos uma mesa em que mostrava um outro jeito de fazer jornalismo e assim por diante. Né? E as experiências que envolvem a extensão também são muito ricas nesse sentido. Particularmente no meu trabalho, eu estou mais focada para o estudo, a pesquisa e o desenvolvimento de práticas de comunicação no nível das comunidades. Né? Eu estou mexendo muito com comunicação comunitária, comunicação popular, então a gente proporciona aos alunos a pesquisa e o envolvimento prático, né, no desenvolvimento das comunidades, a partir das demandas dos próprios estudantes, porque a gente tem na pós-graduação uma linha de pesquisa que se chama Mídia Local e Comunitária na Construção da Cidadania. Então, quem chega é porque já tem interesse com esses temas e tem um projeto de pesquisa
e normalmente são projetos já vinculados a algumas experiências, né? Então, a minha ênfase atualmente é nessa linha. Mas sou formada em relações públicas, milito também em metodologia de pesquisa, né? Mas a ênfase principal é essa. Nós vamos aprofundar esses aspectos e as experiências de cada uma de vocês logo depois do nosso intervalo. Estamos retornando com o programa América Latina Viva. No dia de hoje estamos abordando a questão da mídia cidadã. Abordando este tema temos duas convidadas, professoras, pesquisadoras da Universidade Metodista, né, professora Cecília Perusso, e da Universidade da Unicentro, aqui de Guarapuava, professora Ariane Pereira, né, que estão nos apresentando aspectos importantes a partir da sua inserção da 9ª Conferência Brasileira de Mídia Cidadã, cujo tema central é Marcos Regulatórios da Comunicação na América Latina. Então, no primeiro bloco, nós abordamos algumas questões gerais ligadas ao significado da mídia cidadã, a experiência de cada uma das pesquisadoras que estão conosco hoje no programa, e a importância desse debate para a sociedade e para a universidade. Professora Cecília Maria, eu ia chamar de Maria Cecília Maria, que significado tem justamente para a sociedade brasileira e latino-americana, já que o nosso programa tem essa pretensão de abordar questões latino-americanas, de discutir, encaminhar, propor, debater e buscar definições ligadas ao que nós conhecemos como marcos regulatórios da comunicação, que é um tema político por excelência. Sim. No Brasil, há um histórico muito interessante na discussão pela sociedade civil, principalmente aos órgãos ligados à comunicação, sindicato de jornalistas e outras instituições ligadas à comunicação, discutir o Sistema Nacional de Comunicação. Isso já são muitos anos, foi inclusive criado a Frente Nacional pela Democratização da Comunicação, porque a bandeira de fundo a grande mídia brasileira é muito controlada, sempre foi historicamente, né? Está em mãos de uns poucos grupos que detêm concessões que não são renovadas, quem recebe a concessão fica por muito tempo, e acaba havendo um controle midiático muito grande de forças econômicas com seus vínculos e seus aliados no campo político, isso com consequências também em nível de formação política e ideológica, assim por diante. Então, a briga da sociedade civil é democratizar os meios, né? Então, o marco regulatório vem nessa perspectiva de discutir a nossa comunicação, a comunicação que temos e a comunicação que queremos. E, nesse sentido, foi realizado em 2009, em dezembro de 2009, a primeira Conferência Nacional de Comunicação, que foi convocada por pressão da sociedade civil, pelo governo, na época o presidente Lula, porque o país tem um histórico de conferências de direitos humanos, conferências no campo da saúde e assim por diante. Então, faltava da comunicação. E essa conferência não foi simplesmente um ato institucional.
para a realização da Conferência Nacional, que foi realizada com base em representações de todos os estados, de todos os municípios, essa Conferência Nacional foi precedida por conferências estaduais e municipais de comunicação. Então, no nível dos municípios, no nível dos estados, aconteceram essas conferências que tiraram propostas para a Conferência Nacional. Então, foi um momento muito rico, com a participação do Brasil todo, propondo mudanças, né, no Sistema Nacional de Comunicação. E que seria, então, por aí, o processo para se pensar um novo marco regulatório, porque existe um marco regulatório com algumas tendências, com algumas práticas, com uma estrutura que parece que não, essa estrutura não atende mais à demanda do conjunto da sociedade. Nós aí estamos diante de um fenômeno bastante interessante, difícil e complexo, que eu gostaria de ouvi-las a respeito, porque quando nós falamos em marco regulatório, quem tem poder reage, e esse poder é monopólico, né, da grande mídia, reage dizendo que se trata de censura, atentado à liberdade. Essa é uma ótima discussão, né? Porque nos primeiros ensaios, então, de reivindicar mudanças, como forma de evitar, porque a pressão dos grandes grupos é muito grande, como forma de evitar avanços nessa linha, vem logo com uma coisa que assusta a sociedade brasileira, né? Que, devido à experiência com a ditadura militar, é de taxar essas coisas como se fosse censura. Né? Mas essa discussão não passa por aí. Eu acho que a sociedade brasileira não tolera e não está pensando em censura, mas está pensando, sim, na necessidade de democratização da comunicação e de criar mecanismos de responsabilização. Então, a mídia não pode também fazer o que ela quer com a sociedade. Ela tem que se responsabilizar pelos seus processos e pelos seus conteúdos. Não sei se vocês concordam com essa ideia de uma certa demonização também em relação a alguns governos que tomaram essa iniciativa, né? Me parece que o Brasil está atrasado nesse sentido, então demonizam a Chávez, demonizam a Cristina Kirchner, né? O Equador, a Bolívia, né? Eu gostaria que vocês trouxessem uma reflexão sobre isso. Era disso que eu ia falar agora mesmo, que eu acho que é importante a gente pensar nisso, de como a mídia ela trata a questão da redemocratização dos meios, né? Então, fala lá em regulamentação, regulação, eles dizem é censura, mas não é isso, é como a Cecília disse, é democratização. E essa demonização, então, da redemocratização, ela está presente em todos os grandes veículos, tanto é que toda vez que se traz à tona esses assuntos, a primeira coisa que os grandes meios, como a TV Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Revista Veja, fazem é comparar o Brasil aos outros países. E eles sempre colocam a situação dos outros países como se fosse uma situação inferior à nossa, né? Em que eles deram passos para trás a partir dos governos, que seriam governos autoritários, ditatoriais, e eles nunca vêm pelo lado da população. Nunca se escuta, nunca se vai à Argentina, nunca se vai à Venezuela para se ouvir a população. Parece que são sempre as mesmas pessoas que dão as entrevistas, né? São sempre os opositores. Será que ninguém está satisfeito, né, com essa democratização? O que aconteceu depois dessa democratização? Isso nunca é debatido, né? Ontem mesmo a gente teve uma mesa no evento com um venezuelano, um argentino, e na Argentina o processo deles, embora nos dois países tenha partido, são regulamentações que partiram do Estado, né? E aqui no Brasil a gente tem muito mais uma situação em que a sociedade civil ela almeja e pede isso do que o governo. Acho que os próprios governos têm medo da redemocratização dos meios, né, Cecília? A Cecília pode falar melhor disso. Em que mostram os exemplos, né? É difícil para a sociedade civil começar a fazer televisão, fazer jornal? Claro que é um aprendizado, vai demorar, a gente não vai ter um jornal com qualidade técnica, como é o Jornal Nacional. Isso vai demorar muito tempo, até porque os equipamentos são caríssimos, né? E na Argentina se investiu muito nisso. Mas e o conteúdo? Né? A gente tem que pensar pelo lado do conteúdo. Que alternativas vocês pensariam diante do modelo atual, que é um modelo que ele reproduz certos ciclos ou círculos viciosos, né?
Você tem uma estrutura de poder, você tem processos de concessão, né, dos meios de comunicação, que são abocanhados pela lógica do poder dominante, isso tanto no parlamento como nas agências econômicas das empresas de comunicação. Como é que vocês pensariam um modelo alternativo em que traduzisse esse movimento novo, de baixo para cima no Brasil, de descentralização, de regionalização, de conteúdos diferentes e de veículos também diferenciados? Do meu ponto de vista, não se trata apenas de democratizar os meios no sentido de ter mais canais e serem os mesmos atores sociais produzindo, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que um caminho seria pensar o sistema privado, e acho que no Brasil, nas condições atuais, não tem como se livrar desse tipo de coisa. Sim. Estamos dentro de um modelo sociedade capitalista, de mercado, né? Sociedade de mercado. Um fortalecimento do modelo público. Certo. Acho que existe, mas existe o público estatal, né? E que o público no Brasil também ele é muito próximo ao privado, né, Cecília? Acho que se a gente pensar, não tem grandes diferenças de programação, se a gente pensar no caso dentro das dessa TVs, padronização, né? E eu acho que o grande desafio é a sociedade se abrir, aí que eu coloco que seria uma bandeira muito importante para o marco regulatório, a criação do chamado público-público, que seria o público... Da esfera pública. Da esfera pública, do comunitário, né? Por exemplo, por que a regulamentação argentina avançou? Porque criou, dentro desses grandes modelos, um viés que permite as concessões e autorizações para organizações sem fins de lucro, né? O Uruguai foi na mesma linha. Então, eu acho que a garantia, do ponto de vista de uma lei global nesse sentido, seria um grande avanço, porque a gente tem leis esporádicas, né? Temos as leis das rádios comunitárias, que não tem tantos anos, e é muito fraca, mas está aí, é melhor do que nada, do meu ponto de vista. Temos também a possibilidade dos canais de acesso gratuito na televisão a cabo, né? A gente tem hoje 7 canais de acesso público, a TV universitária é um deles, né? Tem também o canal universitário, tem os canais legislativos, o canal do judiciário, o canal do Poder Executivo, que são avanços, né? Mas são leis esporádicas, parciais, isoladas. Então, quando se fala um marco regulatório, é tentar pensar o macro, né? E como, então, a coisa ser mais garantida do ponto de vista da legislação geral, como forma até de atender o que diz a Constituição, né? Sobre a liberdade de expressão, etc. No caso argentino, acho que uma experiência interessante, Cecília, Dimas, é a questão da formação de grupos, não só de audiência, mas de discussão daqueles conteúdos e de proposição de novas situações. Mas também foi uma determinação, digamos assim, teve uma lei, teve um marco para dizer aquilo. Você acredita, Cecília, que seria possível a sociedade civil no Brasil atuar nesse sentido em curto e médio prazo? Estamos atuando, né? Está sendo gerado um projeto de iniciativa popular, né? Porque é muito difícil mudar no nível do político, né? Por causa da pressão. Então, a única saída que está parecendo assim mais viável para a sociedade brasileira é a iniciativa popular. Então, é quando se vão conseguir muitas assinaturas, né? E chegar lá criar o caso, vamos dizer. Certo. Né? Eu acho que é uma saída bem legal. E isso, então, para nós fecharmos nosso programa, vocês nos deixam uma mensagem importante que a democracia é um processo custoso, né? Mas ele é fundamental e até no Brasil, não importa se se trate de um processo de longa duração, mas que seja de longa duração, pelo menos. A América Latina Viva, então, agradece a presença de vocês para enriquecer na reflexão sobre esse importante tema dos meios de comunicação. Nós ficamos por aqui hoje e convidamos você novamente a nos assistir na próxima semana. Até lá. Muito obrigado para vocês. Obrigada.